vocês estão? Estão bem? Então, eu estou, né? Indo, né? Com a graça de Deus. Então, gente, eu vou contar pra vocês um pouquinho da história do meu filhinho, do Theo. Atualmente ele está com 5 anos de idade. E eu vou contar um pouquinho do início da história dele rapidinho, só pra vocês entenderem mais ou menos como que foi, né? Como que ocorreu. Então, assim, tudo começou com 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses de vida do Theo. E, assim, eu desconfiei, né? Eu comecei a desconfiar dele pelas atitudes que ele tinha, pelas coisas que ele fazia que eu percebia que não era normal. Então, ele com 1 ano e 8 meses, ele ainda não falava. E tudo que ele queria, ele pegava a minha mão ou a mão do pai dele e levava até o local daquilo que ele queria, do objeto, do brinquedo ou do que ele queria comer na geladeira, e apontava. Chegava lá, eu abria a geladeira e ele apontava, quero uma fruta, ou então quero um Danone. E aí apontava pro Danone, eu pegava, dava na mãozinha dele e ele comia. E assim foi. E aí ele completou 2 anos e a mesma coisa. Ele fazia assim movimentos repetitivos com brinquedo, com a rodinha do carro, que ele ficava sempre rodando aquela rodinha assim, e colocava as coisas organizadas, os carrinhos dele assim na fileirinha. Isso ele com 2 anos de idade. E não falava, e sempre dessa mesma forma. E com 2 anos e meio eu decidi colocar ele na escola. Aí expliquei à professora, falei que ele não falava ainda. Expliquei, né, como que ele era uma criança normal, aparentemente normal, mas não falava. E a pediatra, na época, falou pra mim que era normal, que ele só tinha só um atraso na fala. Aí expliquei pra professora e ele foi desenvolvendo na escola normalmente. E com 2 anos e meio ele parou, não quis mais, assim, ele entrou com 2 anos e meio, aí quando foi no mês de julho, que é aniversário, aí ele completou 3 anos de idade e aí ele não queria ir mais para a escola de jeito nenhum. Ele não queria entrar no transporte, tentava colocar ele dentro do transporte que levava ele para a escola, ele não queria, ele chorava muito. Aí eu tentei mesmo levar ele na porta da escola, levei ele, coloquei ele dentro da salinha e ele chorava muito. E eu não entendi, né, o que estava acontecendo com meu filho, porque ele não sabia falar, ele não falava nada. E aí foi quando eu decidi levar ele numa fono. Aí fui, expliquei a situação pra fono, chegou lá, ela fez uns testezinhos nele, e aí durante 1 hora ficou fazendo uns testezinhos nele, e aí no final da consulta ela foi e falou, mãezinha, eu vou te explicar o que está acontecendo com seu filho, tá? Eu não vou dar diagnóstico porque eu não sou especialista nesse assunto, eu sou só fono. E pelo que eu fiz os testes aqui com ele, parece que ele tem o autismo ou então ele tem a síndrome de Asperger. Aí eu não entendi muito bem, né? Porque eu leiga no assunto, não sabia nada. E aí eu peguei e falei, ai meu Deus, será que é isso? Aí, não entendia nada de autismo, nada, não sabia nada sobre autismo, enfim. Aí, saí de lá, aí ela pegou e ainda falou assim, mãe, não fica desesperada, porque eu vou te ajudar, eu tô aqui pra isso mesmo, eu vou te explicar os médicos que você vai ter que ir, os especialistas no assunto, e você vai ter que procurar esses especialistas, que no caso, ela falou que eu tinha que procurar neuropediatra, procurar psicopedagoga, psicóloga, procurar também para ele. Ele também ia ter que continuar fazendo tratamento com ela, né, com a fono. E falou assim, o tratamento mesmo você vai conseguir só lá no centro do Rio de Janeiro, porque lá tem os especialistas nesse assunto, porque na época, até hoje, aqui onde eu moro não tem. E aí eu saí de lá desesperada, saí do consultório desesperada, chorando muito. E aí liguei pro meu marido e falei com ele, ela disse que ele pode ter autismo ou então uma síndrome lá. E aí meu marido pegou e falou que não era nada disso, ficou desesperado, não é nada disso, que não sei o que, não pensa isso, então é normal, ele só tem problema na fala, tal. Na época, naquela semana não tinha neuropediatra, só tinha neuro de adulto. Levei ele no neuro normal e o neuro falou que ele não tinha nada, que ele aparentemente era uma criança normal, que ele tinha só
um atraso na fala, e isso daí foi prejudicado por alguma coisa e que era para eu esperar. E aí depois eu marquei neuropediatra, e a neuropediatra falou a mesma coisa, que ele não era autista, que aquilo que ele só tinha atraso na fala, que autismo não era daquele jeito, que criança autista ficava se balançando assim, fazendo esses movimentos, e ele não fazia isso. Enfim, né? E falou que era para eu esquecer essa coisa, e que quando ele fizesse assim 5 anos de idade e que eu percebesse que ele tinha... que ele ainda tinha alguma dificuldade, alguma coisa, que era para eu voltar nela pra ver se tinha algum diagnóstico certo do que ele tinha. E aí o Theo não voltou a estudar, ele ficou com trauma de escola, ele passava na frente da escola, ele começava a chorar e eu não sabia ainda o porquê. E aí ele ficou de 3 anos até 4 anos sem frequentar nenhuma escola, porque ele tinha trauma. E aí quando ele fez 4 anos de idade, eu coloquei ele aqui na escolinha aqui onde eu moro mesmo, uma escolinha particular, e ele, assim, foi um ano todinho de transtornos na escola. No primeiro dia de aula ele agrediu a professora, ele deu crise na escola de nervo, e a professora no primeiro dia de aula já me chamou para falar o que o seu filho é, qual o diagnóstico do seu filho. E eu expliquei toda a situação, falei pra ela que ele só tinha um atraso na fala, e foi aí que ela pegou e falou assim, não, você vai ter que levar ele no médico de novo pra ver o que ele tem, porque isso não é normal. Aí eu fui e marquei médico pra ele, neuro. O neuro falou a mesma coisa de novo, que o Theo não tinha nada, e marquei a psicóloga deu o diagnóstico pro Theo de hiperatividade, falou que ele era hiperativo, e o neuro disse que, como ele era hiperativo, era normal dele ser assim, desse jeito, que não ia nem passar medicação pra ele, nem nada. E ele ficou o ano todo nessa escolinha, até que no final do ano a professora veio e falou que não ia aceitar ele mais na escola enquanto ele não tivesse diagnóstico do que ele tem. E aí o pesadelo voltou à tona, né? E aí não tinha médico especializado aqui nesses casos que dá diagnóstico de autismo, nem de nada, nem de síndrome de nada. E aí eu voltei no mesmo consultório que eu tinha levado ele com 2 anos e meio, ele agora com 5 anos. E expliquei tudo pra fono, e já tinha a ficha dele lá, tudo direitinho. E ela pegou e me deu um endereço, né? No caso eu levei ele foi em dezembro, porque foi quando a professora falou que não ia aceitar ele mais enquanto ele não tivesse diagnóstico, e que eu mesma tinha que correr atrás disso logo, quanto antes, porque estava prejudicando o meu filho, porque ele, às vezes ele teria que estudar até numa escola que tivesse uma interação melhor com ele, que fosse estimular ele do jeito que ele é, para ele aprender, até mesmo para ele não ficar atrasado na escola. E aí a fono pegou e me deu o endereço de uma neuropediatra lá de Petrópolis, aqui do Rio de Janeiro, e disse que lá ela dá diagnósticos de o que a criança é, né? Se ela tem alguma síndrome, se ele tem autismo ou não. E aí eu consegui marcar em janeiro desse ano de 2017 a neuropediatra, e expliquei toda a situação para ela, expliquei desde o início, como eu já falei aqui para vocês, tudo que aconteceu com o Theo. E ela passou um monte de exames, aí ela falou mesmo que tudo que eu expliquei para ela, tudo indica que ele tem o transtorno do espectro autista, né? Então aqui ela passou alguns exames que eu vou ter que fazer nele, que é uma ressonância, para poder até mesmo ajudar no diagnóstico, que é com uma ressonância com sedação. Ela solicitou o Bera, que é um exame para poder ver se ele ouve ou não, porque ele não pode ouvir nenhum tipo de barulho assim, não pode ouvir nada que seja alto, que ele põe a mão no ouvido. E ele veio aqui agora e tá tentando pentear o meu cabelo. Oi! Oi, meu amor. Aqui, ó, diz oi pras meninas. Ó, esbarrei na câmera. Aqui, ó, ali, ó.
Ó, diz oi pras meninas. Diz oi. Diz oi não. Diz oi não? Não. Então vai lá. Ele invadiu a gravação e balançou a câmera, fez tudo aqui. Enfim. E ela também deu encaminhamento pra psicoterapia. E assim, gente, eu agora vou estar aqui divulgando pra vocês no meu canal o andamento da situação do Theo. Porque assim, o andamento de como ter o diagnóstico é difícil. Na rede pública não tem médico especializado assim, pelo menos aqui onde eu moro, é muito difícil. Até mesmo nas redes privadas, porque os médicos que estão lá não estão especializados para poder falar pra gente como que é, o que a gente tem que fazer. Então assim, eu moro numa cidade que não tem, então eu tive que ir para outra cidade, que é lá em Petrópolis, bem distante da minha casa, para poder receber o diagnóstico de que o meu filho é. Ainda não recebi o diagnóstico, porém, ela já me deu a indicação de que ele pode ter o transtorno do espectro autista. Então, assim, eu vou ficar passando sempre para vocês, vou gravar o vlog de todos os passo a passos que eu for tendo e até mesmo dos exames, mostrar para vocês o resultado, o que está acontecendo. Assim, eu já estive em uma outra clínica que é lá em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro também, para poder ele passar por esse exame Bera, que é o da audição. Sendo que, para ele fazer o Bera, ele também vai ter que ser sedado para isso, né? Porque ele não fica quieto. Então, assim, o médico explicou pra gente como que é um exame que ele ia ter que ficar 45 minutos a 50 minutos sem se mexer com os aparelhos nele, e perguntou se ele tinha como fazer esse exame sem sedação, se ele conseguiria ficar sem se mexer, e a gente disse que não, porque a gente sabe que o Theo ele é imperativo, além de imperativo ele está ainda com provável diagnóstico de autismo, então vai ter que ser com sedação, e por isso ele passou o eletrocardiograma para ele poder fazer. Passou também o hemograma, alguns exames de sangue que ele vai ter que fazer também. Aqui tá, ó, explicando tudo direitinho. No caso aqui solicitou, ó, risco cirúrgico. E também ele vai ter que... Ele já fez aqui, esse foi o único exame que ele já fez, que foi o... Não, perdão. Esse aqui também é o raio-x. O raio-x ele vai ter que fazer também. E o único que ele já fez, por enquanto, foi o eletrocardiograma que ele fez, e ele deixou fazer direitinho, o pai dele do lado. Graças a Deus ele deixou fazer. Então, assim, quando ele for fazer o Bera, eu vou gravar outro vlog que vai tá marcado para ele fazer o Bera no dia 14 de março. Calma aí, rapidinho, que a mamãe já vai. Tá marcado para ele fazer o Bera no dia 14 de março. Oi! Filho, mamãe tá gravando. Peraí. Ó, deixa eu te explicar. Vai lá que eu já vou. Mamãe já tá indo. Enfim, né, o Theo ele tá gostando de interagir aqui com vocês, porque toda hora ele tá interrompendo o vídeo. E assim, eu vou gravar vlogs porque eu vejo assim, eu busco no YouTube, busco na internet como que o passo a passo dessa rotina mesmo, do início, da descoberta, do que o seu filho tem. E é difícil de ter vídeos, vlogs sobre isso. Então assim, eu quero a ajuda de vocês. Vocês que já passaram por isso, por favor, me ajude, pode colocar nos comentários. E até mesmo se tiver indicações de médico, até mesmo na rede pública, se for no centro do Rio de Janeiro, me informe nos comentários, porque eu preciso mesmo de um direcionamento. Você tem um diagnóstico de que seu filho tem alguma coisa, alguma doença ou uma síndrome, alguma coisa, você entra em desespero. A primeira reação é não querer aceitar. E eu tive essa reação. Falei assim, meu Deus, como que o meu filho vai viver agora? O que vai ser do meu filho futuramente? Quando ele crescer, o que vai ser quando eu morrer? E eu ficava pensando nessas coisas, e aí, enfim, várias coisas. E a gente também, pais, precisa de ajuda. Precisa de alguém que fale uma palavra de conforto. Alguém que vai incentivar você a correr atrás das coisas pelo seu filho, entendeu?
E na época, nossa, eu tive apoio da minha família, mas assim, ninguém queria aceitar. Ninguém queria aceitar. E aí, como eu passei por esses médicos e eles disseram que ele não tinha nada, eu deixei por isso mesmo. Entendeu? E agora eu tive que cair a ficha pra mim na escola, a professora virar e falar que não ia aceitar meu filho enquanto não tivesse um diagnóstico, pra cair a ficha pra mim, pra eu poder correr atrás das coisas, entendeu? Então assim, gente, eu vou gravar, tá? Voltando a dizer, eu vou gravar os vídeos. Espero que vocês também tenham gostado, né, de eu ter dividido isso com vocês. E também eu vou aguardar aí nos comentários a experiência de vocês também, tá bom, gente? E muito obrigada aí por assistir o vídeo, tá bom? E quem gostou do vídeo, dê um joinha aí pra ajudar na divulgação também do vídeo, do canal, tá bom? E se inscreva aí no meu canal, porque aí eu vou postar outros vídeos e aí vocês vão ter acesso a isso quando estiver inscrito no canal, tá bom? E assim, esse canal ele foi criado, não foi com esse intuito de divulgar sobre o autismo, era com outro intuito, né, sobre a área da beleza, porque também já trabalhei nessa área da beleza. Mas enfim, Deus sabe de tudo, todas as coisas. E vou postar. Vou sair postando o vídeo, entendeu? Não importa se for sobre o Theo, se for sobre a área da beleza, mas quando o assunto for de interesse de vocês, vocês vão assistir com certeza. E tchau, gente. Obrigada por assistir o vídeo. Tchau, tchau.